Olá, amigos. Neste momento eu converso com um dos grandes homens de Deus, pela misericórdia do Senhor deste país, conhecido no Brasil e no mundo, pastor Napoleão Falcão. Para mim é um privilégio muito grande, pois desde a minha infância ouvi suas mensagens, pastor. E uma das perguntas que eu quero perguntar para o senhor inicialmente é sobre qual é o segredo de manter-se um ministério vivo e há tantos anos como o do pastor Napoleão Falcão. Em primeiro lugar, a todos os telespectadores, nossa gratidão a Deus por vos comunicar as verdades escriturísticas da Bíblia, dizer ao nosso querido irmão nossa gratidão singular de estar falando nesta oportunidade com todos os nossos telespectadores. E sobre a sua pergunta, a preservação da nossa existência, a preservação do nosso ministério, dar-se a grande misericórdia de Deus e também um princípio de escola. Habitualmente costumo dizer que o homem é aquele que teve uma escola na sua vida. Paulo diz, sabendo de quem tens aprendido. Então, a longevidade dos dias está imbuída da grande misericórdia de Deus, da sua graça infinita, em preservar a nossa existência. E a pedagogia cultural teológica emana da escola que você teve, dos mestres que você teve, da igreja onde você consolidou a sua fé. De tal forma que eu aconselho aos mais novos a vivenciarem o Evangelho de acordo com as suas raízes, a sua originalidade, sem perder a simplicidade do Evangelho de Cristo e da expressiva profecia bíblica, que é o conteúdo doutrinário de nossa fé. De tal forma que nós estamos muito agradecidos a Deus por esta pergunta em tempo oportuno e por essa resposta também em tempo hábil. Pastor, o senhor tem noção de quantos países o senhor já passou, quantos milhões de almas o senhor já alcançou através desse ministério tão abençoado por Deus? Oi, irmão Francisco, são mais de 46 países que nós já consolidamos o nosso ministério. 47 agora que estivemos nas ilhas da Escandinávia, e mais de 1 milhão de almas Jesus tem salvo através dessa instrumentalidade, desse vaso de barro, porque não existem grandes pregadores, existem sim grandes mensagens que são colocados em vasos de barro. Paulo diz, temos a excelência deste poder em vaso de barro, para que a glória seja de Deus e não do homem. Nós somos apenas um cano por onde a água passa, de tal forma que estamos aqui nesta terra para cumprir os desígnios, os propósitos de Deus, e em tempo oportuno, enquanto é dia, trabalhar para a grandeza do Evangelho, pois a noite vem quando ninguém pode mais trabalhar. Pastor, hoje nós vivemos em épocas de grandes avanços tecnológicos e um desafio muito grande que eu vejo por parte dos pregadores da Palavra de Deus é realmente conseguir segurar uma massa ouvindo a Palavra de Deus. A gente vê que muitos começam, param, mas existe um remanescente como o senhor e alguns outros que mantém-se ainda com o mesmo perfil de 20, 30, 40 anos atrás. Qual que é o maior desafio nessa era? O desafio é você permanecer naquilo que você aprendeu. Eu tive a felicidade de estudar na melhor escola teológica do Brasil, com mestres como Nelis Nelson, Nilus Castberg, aprendi com Alcebiades Pereira Vasconcelos, o remanescente da nossa denominação. Então essa escola foi muito produtiva e muito significativa para fincar as minhas raízes, e permanecer na simplicidade do Evangelho. O Evangelho é dos simples. Deus reduziu a salvação ao nível irredutível. A única coisa que você faz para receber é somente crer no Senhor Jesus. De tal forma que não existe complexibilidade na ação salvífica de Deus. E também na desenvoltura do teu ministério. Então a sua escola é um veículo muito importante para você preservar-se e preservar também a fé, a simplicidade, levando o Evangelho, sabendo que você é apenas um instrumento, um canal por onde a bênção de Deus flui, e nada mais do que isso. E a glória e a honra pertence a Jesus. O pregador deve pautar o seu ministério em 3 pilares. Primeiro, a glorificação do nome de Deus. Segundo, a salvação do homem perdido. Terceiro, edificação da igreja. Fora disso, são vanglórias humanas. Pastor,
Pastor, muito obrigado por essa entrevista, mas antes de encerrar, deixa uma mensagem para todo esse público que ama o Senhor, que admira as suas mensagens, o seu ministério. Eu sei que nesse Brasil, aqui no estado de Mato Grosso, há um público evangélico e não evangélico que lhe admira muito. Deixa a sua mensagem aqui para a gente encerrar. A nossa mensagem é uma mensagem de paz, que todos possam parar na encruzilhada da própria vida, ler as Escrituras Sagradas, e a Bíblia diz que são elas que testificam do amor de Deus. Jesus Cristo é o caminho para o céu, é o pêndulo maior de nossa salvação, é a bússola dos navegantes, é a carta máxima da cristandade. Quando você consolida a sua fé em Cristo Jesus e deposita nele a sua confiança e a sua esperança, a bênção de Deus começa a fluir dentro de você, no seu interior, e a sua vida não é mais a mesma. A todos os meus amigos, nossos irmãos, que oram por nós, que nos conhecem, através até daquelas fitas cassete tão antigas, meus respeitos e minha gratidão a todos. Aos pastores desta cidade, desta região, os meus colegas, meus pares, meu abraço fraternal a todos os senhores e as vossas respectivas igrejas, que vocês têm a honra de pastorear. Deus abençoe esta região aqui de Mutum e também dos demais cidades adjacentes a essa cidade, a esse estado tão progressista e tão abençoado. Deus em Cristo abençoe, em nome de Jesus, meu forte abraço. Muito obrigado.